O desespero de nossos rivais, temendo que o Mengão vença o Bayern, é palpável aqui no campo de treinamento. Mauro César Pereira, né? Um Flamengo que teve um empate contra o pior adversário do grupo. Não gostei. Achei que o Flamengo tinha obrigação de vencer o Los Angeles, porque eu acho um time muito fraco. Agora, não dá para criticar Felipe Luiz, nem o time titular. Mas, Mauro, para mim tem muito reserva que entrega muito pouco nesse time do Flamengo, custando muito caro. E outra, eu até entendo que era um jogo para não ter tanta motivação, mas para o reserva qualquer jogo tem que ser motivante, porque ele está buscando uma vaga no time titular. Eu achei o Flamengo bem abaixo do que eu esperava, Mauro César Pereira. Boa tarde a todos, né? Para vocês, boa tarde. Para mim, bom dia ainda. Aqui ainda são 11 horas e 12 minutos. Né? Para vocês, já meio-dia e 12. Vocês no Brasil. Você aqui também 11 e 12, Thiago. Bem, eu acho o seguinte, empatar com o time da MLS, né, é constrangedor. É um futebol recreativo, são times que marcam a distância, não são muito competitivos. Ontem até o Los Angeles montou linha de 5, tentou oferecer alguma resistência, saiu também para o jogo. Foi um jogo, parecia jogo do campeonato estadual, sabe? Aqueles jogos assim, muito suaves, muito suaves. Então acho que o Flamengo ontem, não vou dizer que foi um grande vexame, porque o jogo foi um jogo totalmente enviesado em função de tudo que aconteceu durante o dia, né? O Flamengo, de repente, horas antes do jogo, se viu diante do Bayern de Munique. Não tem como não pensar. O Flamengo já estava classificado, estava em primeiro, e começa a pensar no Bayern de Munique. Um time cheio de reservas, com alguns jogadores que não estão em boa fase, realmente. Ontem o Michael foi desastroso. O Cebolinha não foi bem, mas o Michael foi um horror. Mas o Flamengo mandou 4 vezes a bola na trave, faltou um pouco de sorte e competência, né? E calma. O Alan fez um bom jogo, quase. Esse foi bem, foi muito bem o Alan. Quase fez um gol logo depois do empate. Mas o Flamengo não teve nenhum jogador machucado. O Alan Cian, mais uma vez, entrou bem, o que aumenta a expectativa em cima de um jovem que está surgindo, se destacando. Tem 17 jogos e 6 gols, sendo que quase sempre ele entra no decorrer dos jogos. Raramente é titular, só quando joga um time totalmente reserva, eventualmente tem alguma chance, o que é raro. Ele tem 2 gols no Mundial, o artilheiro do time do Mundial. Então, assim, nenhum jogador lesionado para o jogo do domingo. O Flamengo está inteiro. Então, tem coisas positivas no contexto. A atuação foi muito, muito aquém. Não pode empatar com um time desses, mas é preciso colocar também no contexto. É muito diferente, por exemplo, do Palmeiras jogando a sobrevivência dele na competição, ameaçado de ser eliminado, e estava perdendo por 2-0, teve que capinar sentado para empatar com o time lá do Messi, lá do Inter de Miami. São situações muito distintas. O Flamengo entrou classificado, líder, tranquilão, sem preocupação nenhuma. Por isso colocou um time muito diferente do que seria a sua força máxima. Mas acho que a grande questão aqui, tudo se voltou para o jogo do Bayern também. Não tem como ignorar isso. O jogo do Bayern é um jogo esperado. Acho que esse é o grande barato desse torneio, essa possibilidade de enfrentar poderosos times europeus. É difícil, é um desafio. Claro que, do ponto de vista da competição, pensando em avançar, seria melhor evitá-los. Mas do jeito que aconteceu, o Flamengo fez a parte dele, gente. Entrou para ganhar, ganhou os jogos, o destino quis que fosse assim, tudo bem. E eu não acredito nessa bobagem que o Bayern está fugindo de um, fugindo do outro. O Bayern pensou na vida dele. Tem final de temporada, jogadores desgastados, a classificação estava praticamente assegurada, teria que acontecer uma combinação para lá de improvável de resultado para o Bayern ser eliminado. Então ele poupou os jogadores. Tentou ganhar no segundo tempo, quando fez alterações, não foi capaz, porque o Bayern de Munique é uma equipe fortíssima, mas não é um time imbatível. É um time que nessa temporada ele teve derrotas para Feyenoord, empate com o Celtic, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado em casa, né? Perdeu para o Mainz, perdeu para a Inter, para o Barcelona, para o Aston Villa, perdeu para vários times que não são melhores que o Flamengo, não. Tirando aí o Barcelona, a Inter, vice-campeã europeia, são times que são até piores que o Flamengo, né? O Bochum foi rebaixado, ganhou em Munique, venceu no Campeonato Alemão. Foi uma das 2 derrotas sofridas no Campeonato Alemão. O time que perdeu, por exemplo, para o Bayer Leverkusen foi eliminado da Copa da Alemanha, em casa também, se não falha a memória. Um time que não ganhou do Dortmund na temporada, empatou os 2 jogos, não ganhou do Leverkusen na Bundesliga, empatou os 2 jogos. Um time que estava sendo campeão antecipado, ganhando de 3-1, ou 3-2, né, do Leipzig. Aí tomou o gol no final, acabou que não foi campeão ali, foi depois campeão porque o Leverkusen acabou não vencendo o seu jogo. Então, assim, é um time que o Bayern do Company não é uma máquina. Os jogadores são ótimos, mas o time, coletivamente, não é um time tão forte assim. Se tiver um dia inspirado, jogar tudo que pode, a chance do Flamengo vai ser bem pequena. Mas se tiver um jogo abaixo,
se o Flamengo fizer um jogo acima, a distância entre eles diminui e é possível. O Flamengo tem que acreditar nisso e fazer um grande jogo, tentar subir a montanha. Eu acho que eu vejo falo isso antes de começar a competição. O grande barato desse torneio é essa possibilidade de enfrentamento com essas equipes que você só pode enfrentar no videogame. O Flamengo está diante dessa possibilidade. Né? Vai ter a maioria da torcida, certamente, porque os torcedores europeus realmente parece que ignoram a competição em termos assim, de presença, de viajar para acompanhar. Você vê muitas torcidas pequenas dos times europeus e basicamente muita gente que mora aqui, que simpatiza com essas equipes e torce por elas e que acaba indo assistir os jogos, mas muito poucos alemães aqui, poucos ingleses, italianos, nem se compara com os jogos de Champions League. É mais longe, também é longe para o brasileiro, para o argentino, e vieram para cá muitos sul-americanos. E dinheiro para viajar, em média, eles têm mais do que os sul-americanos. É realmente uma falta de um interesse mesmo, né? Então o Flamengo deve ter uma torcida mais numerosa. Aliás, eu tenho que fazer o registro que eu fiz ontem, faço de novo. Ontem tinha 34 mil pessoas praticamente no estádio, era só torcedor do Flamengo, não tinha torcedor local praticamente, eu digo americanos, latinos, era basicamente só torcedor do Flamengo, todo mundo uniformizado devidamente. Tinha 10, 15, 20, torcedores do Los Angeles atrás de um dos gols. O time americano, mas lá da Costa Oeste, estava eliminado, não tinha praticamente ninguém torcendo pelo Los Angeles. Então foi uma presença muito boa, um estádio que é muito grande, mas 34 mil pessoas. Né? Você tinha aí quase todo mundo, torcedor do Flamengo, num jogo nos Estados Unidos, que já era praticamente um amistoso. Eu achei muito bom mesmo. E aí comparo números absolutos com outros jogos que têm outros atrativos, né? Jogos que você tem uma outra torcida numerosa, jogos que você tem uma atração e que acaba atraindo muita gente. Por exemplo, amanhã eu acredito no público maior, Juventus contra, no mesmo estádio, contra o Manchester City. Por quê? São dois times que vão atrair atenção. Esses times europeus que são globais, que têm admiradores em toda parte do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Aí você deve ter um público maior porque o jogo tem esse apelo. O jogo de ontem era quase um amistoso. Então acho que a torcida do Flamengo marcou uma presença muito importante, embora muita gente em rede social aí tentando desfazer, que é aquela coisa, né? O cara fica o tempo todo procurando atacar o Flamengo e sua torcida, né? Pela inveja que desperta, né? Especialmente quem não está na competição, né? Então fica nessa noia, né? E tem muita gente desesperada com a possibilidade do Flamengo ganhar do Bayern. Tem uma coisa que tem... Ontem eu fiquei olhando a rede, nossa, tem muita gente assim, angustiada. Vão comprar a camisa do Bayern, vão pintar a cara de vermelho, vão fazer qualquer negócio, porque temem que isso aconteça. O que não é o mais provável, sabemos, mais provável é o Bayern vencer, mas o Flamengo tem chance. Eu acho que o foco todo está voltado para isso. Ontem, repito, eu acho que é sempre constrangedor você não ganhar do time da MLS. É sempre constrangedor. Ontem foi abaixo do que deveria ser, mas também não ignora o contexto. Acho que é muito diferente do contexto de outros jogos, né? Você valendo ainda alguma coisa, você com força máxima em campo. Ontem o Flamengo claramente tirou o pé, não deveria, mas claramente tirou o pé, muito em função do desafio que se apresenta, que vai ser sensacional. Domingo ver um Flamengo e Bayern de Munique. Isso é muito legal, cara. Essa é a parte mais legal dessa competição. E se passar por Bayern, vai jogar com o PSG, provavelmente. Pô, que legal. É difícil, mas é legal pra caramba, cara. Olha que a chance de enfrentar essas equipes, eu acho isso um privilégio, entendeu? Se for possível, né? Mas primeiro tem que passar pelo Bayern. Difícil? Muito. Bayern favorito? Óbvio. Impossível? Claro que não. O Felipe Luiz falou sobre essa situação, né? De que agora vai enfrentar o Bayern de Munique, que é um gigante aí do futebol europeu. Que eu pergunto para vocês, né, Flávio Prado e Fábio Piperno. O Flamengo, ele não mudou o jeito de jogar dele contra o Chelsea. E o Felipe Luiz falou, não vou abrir mão do meu estilo de jogo porque é um time europeu. Vou jogar o nosso futebol. Se alguma coisa acontecer no jogo que eu precise mudar, tudo bem. Aí eu mudo durante a partida e a gente está preparado para isso. A minha pergunta é, Flávio Prado e Fábio Piperno, dá para o Flamengo manter o seu estilo de jogo contra o Bayern de Munique? Porque o Bayern de Munique é muito mais time que o Chelsea hoje, na minha opinião. Eu acho assim, não pode... Eu gosto muito da ideia do Felipe de manter normalmente a sua situação de jogo. Gosto muito. Acho que é legal que há convicções, mas eu também entendo que há um ou outro momento que você precisa abrir mão dessa convicção pela excepcionalidade do caso. Até o Guardiola, uma vez, fez isso contra o Atlético de Madrid. Ele fechou o time. Aí ele falou, olha, era uma situação de necessidade, ele fechou contra o Atlético de Madrid, eu lembro disso. Foi na Liga dos Campeões. Estamos de bico para frente. Claro, tem momentos que você tem que abrir mão. Eu acho que esse é o momento do Felipe pensar.
fazer uma marcação alta em cima do Bayern de Munique, você vai dar uma arma muito forte para o adversário. O Bayern já é naturalmente favorito, tem mais time, tem mais rodagem, uma série de situações. E aí você dá a ele essa possibilidade de fazer essa marcação. Se tomar a bola, você fica perto do gol. Verdade, mas é um time acostumado a esse tipo de marcação. Eu acho muito arriscado não abrir mão de alguns conceitos nesse jogo. Eu acho que esse é o tipo do jogo que eu não abro mão dos meus conceitos. Eu estou fazendo uma exceção pela necessidade. Mais ou menos como você citou, o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain. Você não pode atacar o Paris Saint-Germain, você vai dar muita arma para um adversário muito gabaritado. Então eu acho que nesse jogo valeria abrir mão excepcionalmente. Não abrir mão dos conceitos, ok, concordo com o Felipe, gosto dos conceitos dele, mas nesse caso eu acho que é a necessidade, taticamente falando, estruturalmente falando, de você tentar fazer uma surpresa para o adversário. Eles vão perceber como é que o Flamengo joga, o Flamengo vai jogar diferente. Não vai dar essa arma para o adversário. Agora, Mauro, essa situação do estilo de jogo, né, do Flamengo. Felipe Luiz contra o Chelsea disse: não abro mão do meu estilo de jogo. Você concorda com o Flávio, que se o Flamengo não abrir mão do estilo de jogo pode ser fatal contra esse time do Bayern de Munique? Ou você acha que o Flamengo deve sim manter esse seu estilo de jogo, que deu muito certo contra o Chelsea, Mauro César Pereira? Não, o Flamengo não vai jogar como o Botafogo jogou contra o PSG por uma bola. A não ser que o Bayern de Munique encurralhe o Flamengo e empurre para o seu campo e obrigue a jogar assim. Por opção não vai ser. Não vai ser. Eu acho que está certo, Felipe, porque o Flamengo sairia das suas características para tentar jogar de uma maneira que não é a maneira que o time está acostumado. Se a circunstância do jogo te obrigar a jogar assim, é outra história. O adversário é mais forte que você, te pressiona e te empurra contra as cordas, você vai ter que se virar para sobreviver. Mas não como opção. Toma a bola aí que eu vou ficar me defendendo aqui. Eu acho que o Flamengo não sabe jogar assim, teria muitas dificuldades e não é a forma do Flamengo jogar. Eu acho que ele tem que tentar jogar da maneira dele, tomando muitos cuidados defensivos, tendo muita atenção para não desperdiçar, não cometer erros como o do gol do Chelsea no jogo de sexta-feira passada e ter um pouco mais de eficiência, bem mais, né? Quando tiver chances de finalizar. Ele não pode ficar perdendo gols como perdeu, por exemplo, contra o Los Angeles, embora seja um jogo bem diferente. E perdeu também contra o Chelsea, né? Tem que aproveitar quando a sorte sorrir e tiver uma oportunidade de finalizar, de marcar. Mas eu acho que não adianta sair da sua natureza. Se o Flamengo tentar sair da sua forma de jogar, a tendência é dar tudo errado. Está tudo errado. E o time tem uma maneira de atuar, não sabe jogar dessa forma. Repito, uma coisa é quando o adversário te obriga a jogar assim. A outra opção, o Botafogo fez uma opção, claramente. Deu a bola, se defendeu e falou: vou jogar aqui, ficar aqui atrás, eu vou sustentar o empate, quem sabe eu acho um gol e ganha esse jogo. Ganhou. O Flamengo não sabe jogar assim, não vai jogar assim. Eu acho que nem adianta ele tentar. Se ele tentar, se perder, vai ser chamado de covarde ainda. E então, acho que ele tem que tentar fazer o jogo dele dentro das possibilidades, entendendo que o jogo poderá ou deverá oferecer situações em que ele vai ter que se fechar um pouco mais de cuidados, né? Esse próprio jogo que foi lembrado, do Guardiola contra o Atlético de Madrid, o Manchester City não começou jogando assim. Ele foi jogar assim na parte final do jogo porque o Atlético precisava do gol e se lançou ao ataque de uma maneira avassaladora, né, com tudo, e aí ele teve que tomar algumas medidas. Mas com a situação do jogo, o City não entrou para se defender. O City não entrou para ficar sem a bola. Toma a bola, Atlético. Nunca vai fazer isso. Eu acho que o Flamengo não tem que fazer. Mas entendendo que as circunstâncias do jogo poderão ou deverão em algum momento obrigar o time a ter mais cuidados defensivos. É outra história. Uma coisa é você ter que se submeter a uma situação porque o adversário muito forte te obriga a isso, né? A outra é você entrar e dar a bola para o adversário e ficar se defendendo. Se ele fizer isso, acho que a chance do Flamengo é zero de jogar dessa maneira. Porque não sabe jogar assim, não é a natureza do time. Repetindo, uma coisa é você entrar pensando em jogar assim, acho que sem chance. A outra é você ter que adotar uma postura defensiva porque o adversário te obrigou a fazê-lo. Digamos, o Flamengo faz um gol e o segundo tempo está ganhando de 1-0, faltam 30 minutos e o Bayern vai com tudo para o ataque. É claro que ele vai empurrar o Flamengo para o seu campo, o Flamengo vai ter que jogar na transição, no contra-ataque, porque a situação do jogo vai ser essa. O time é muito forte, o adversário. Ele vai estar em cima de você, né? A outra é você entrar e falar: toma a bola, eu vou ficar aqui me defendendo. Isso aí o Flamengo não vai fazer. Tenho certeza. Olha, esse jogo, por mais que
assim, ontem lá por brincadeira, a gente provocava lá, enfim, os rubro-negros, o Viga e tal, né? Mas também disse o seguinte, eu não acho que o Bayern de Munique seja tão favorito assim, porque tem alguns fatores que a gente tem que ponderar e esse campeonato também está servindo para mostrar isso. Primeiro tem a questão do calendário da época do ano, e eu falo isso desde sempre, desde o momento em que os clubes brasileiros perdiam o Mundialzinho lá em dezembro ou então em fevereiro, porque era um momento em que ou eles estavam exaustos ou eles estavam voltando de pré-temporada. Então, naquele momento, o calendário era ruim para eles. Agora, obviamente, se inverte, o calendário é pior para os times da Europa, mais exaustos. Outro fator que vocês chamaram atenção, o calor e tal, tende a prejudicar mais aquele que já está mais desgastado. Outra coisa, sempre que um clube brasileiro jogar na Flórida ou jogar em Nova York, a exceção talvez do Real Madrid e, quem sabe, do Manchester City, que são marcas hoje muito mais globais do que os outros e tal, o clube brasileiro vai ter o apoio da maior parte também dos torcedores no estádio. Não me parece que na Flórida, se o Bayern de Munique jogar contra um clube brasileiro, contra um argentino e tal, ele vai ter a maior parte dos torcedores. E quarta coisa, para mim isso é muito importante, esses clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o River Plate, eles têm jogadores hoje de várias seleções nacionais, principalmente aqui da América do Sul, né? Mas você vê, por exemplo, para não abrir muito, falando do Flamengo, você pega o Flamengo tem no seu elenco muitos jogadores que já foram não só de grandes times da Europa, mas também jogadores de Copa do Mundo. Você tem o Danilo, você tem o Alexandre, Arrascaeta, né? Você tem, por exemplo, o Jorginho, que não foi para a Copa, mas jogou o Euro, né, pela seleção italiana, foi um dos melhores jogadores da competição, concorreu aí, né, ao prêmio de melhor do mundo. Você tem o Gerson e o Wesley, né, que disputam a titularidade em seleção brasileira. Então você tem jogadores de ótimo nível. Então, do ponto de vista individual também, a diferença não é tão grande. É que, para mim, a questão principal que marca a maior parte dessas diferenças é que lá o Bayern de Munique está acostumado a jogar toda semana em alto nível e a ter tempo para se preparar para isso em boa parte do ano, não quando tem Champions, claro, mas em boa parte do ano, e também com a possibilidade de absorver, né, detalhes aí de times igualmente muito fortes que jogam em alto nível, o que vai elevando o nível médio das competições europeias para cima. Mas assim, não necessariamente que ele tenha jogadores muito melhores do que um grandão do futebol brasileiro. Eu entendo sim que é um time muito forte, esse é um de primeira prateleira do futebol europeu, ao contrário, né, de outros contra quem brasileiros já cruzaram nesse campeonato mundial. Ele está lá no nível de PSG, Real Madrid, City, Inter de Milão. Para mim, eles formam aí o quinteto dos realmente grandes dessa competição. É um dos 5 maiores vencedores de Champions, portanto, é um dos gigantes do mundo. E é ótimo para o clube brasileiro jogar. Imagina se um jogador do Botafogo que pegou o PSG, o jogador do Flamengo que vai jogar contra o Bayern de Munique, ele não prefere esse tipo de jogo, com todo respeito, pegar, né, uma equipe de segunda, terceira linha aqui do Campeonato Brasileiro. É óbvio que ele quer esse jogo grandão, até pela exposição. E ele se sente bem, né, nesse jogo aí com mídia mundial. Esse também é um outro detalhe, né? É um jogador que hoje, aqui no Brasil, dificilmente ele tem a oportunidade de se mostrar para uma janela como essa e vai chegar num jogo grandão como esse, o cara vai ralar, vai dar o que ele tem de melhor. Então, por isso, assim, eu acho que o Bayern é levemente favorito. Não acho que seja favoritaço, eu acho que dá para passar sim. E detalhe, o Flamengo tem um ótimo jovem técnico e o Bayern de Munique também tem um jovem, até mais novo em idade do que o técnico do Flamengo, e que para mim foi uma aposta surpreendente que o Bayern fez, né? Enfim, a contratação do Kompany, que saiu do Burnley e tal, ainda não era um técnico rodado, teve uma boa primeira temporada no Bayern, né? Enfim, é verdade, mas também não foi um ano aí de encher os olhos. Então, até em relação a isso, eu acho que há aí uma certa equivalência.
Eu só discordo um pouco que o Bayern é levemente favorito. Eu acho que o Bayern, se ele não é bem favorito, ele é favorito. É muito mais time, Piperno. Olha o valor de mercado do time do Bayern. Olha o tamanho desse time do Bayern hoje na Europa. É mais time. Concordo com você que o Flamengo hoje tem uma seleção. Eu sempre falo isso. Tem lateral direito de seleção uruguaia e de seleção brasileira. Tem 2 zagueiros de seleção e um deles que passou aí por vários grandes clubes. Tem Léo Pereira, que é nível seleção. Tem 2 laterais esquerdos de nível seleção. 3, né? Porque o Vinha tá voltando. Tem Gerson, nível seleção. Tem Jorginho, nível seleção. Tem Arrascaeta, nível seleção. Mas o Bayern é mais time. Quando você fala em valor de mercado... Principalmente hoje... eu vou falar, para mim o que mais me desagrada hoje no Flamengo é o ataque. E o Bayern tem um ataque meteórico. O Bayern tem um dos melhores 9 do mundo. O Flamengo tem o Pedro em uma fase, Michael em uma fase, Cebolinha em uma fase, só o Luiz Araújo. O Bruno Henrique, que é um cara decisivo, e Luiz Araújo, vai. Não, okay. É isso. O Kane é um atacante que todo time gostaria de ter, um atacante excepcional. Mas o time também não tem só Kane. E outra coisa, tem um valor de mercado muito maior, até porque ele está lá na Europa. Então você pega, por exemplo, o Wesley, que é um jogador que hoje o Flamengo diz que, né, fala aí em 30 milhões de euros. Muito bem. Se o Wesley, com essa idade, com essa bola, ele estiver jogando, por exemplo, a mesma coisa que ele, né? Enfim, seja o mesmo Wesley jogando em um time europeu, ele naturalmente vai ter um valor de mercado maior, porque lá o mercado é mais rico, lá o mercado, né? Enfim, tem um PIB imensamente maior, então ele vai custar mais. Agora, essa diferença de valor de mercado, eu acho que ela nem sempre... ela tem aí o seu equivalente técnico quando os times entram em campo. Né? Porque eu vou até pedir para o Kaique me mandar a escalação do Bayern, né? Contra o Boca Juniors. Olha só. Neuer, olha o nível. Neuer, Kimmich, Coman, Kane, Musiala, que joga muita bola, Goretzka. Porra, é um time surreal, é o time do Bayern de Munique. Eu acho que é favorito.